Olá, muito boa noite, nossas saudações fraternas a você. Hoje nós vamos começar o nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 23, cujo título é Apelo Maternal. Lembrando que hoje é o nosso último estudo do ano. Nós faremos uma pequena pausa e a partir de fevereiro do ano que vem retornaremos aos nossos estudos, tá ok? Então, vamos aproveitar esses momentos já para abrirmos o livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 23, tá? Apelo maternal. Então, vamos rogar aos benfeitores espirituais que nos auxiliem para que possamos ser fiéis retransmissores nos comentários a respeito da doutrina espírita que aqui fizermos. Que possamos apreender em espírito e verdade aquilo de bom, de tudo de bom que for ensinado no capítulo de hoje, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas. Que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar o capítulo 23, lembrando que você está assistindo uma gravação. O estudo presencial, ele é feito nas segundas-feiras, no Centro Espírita de Estudos Seara de Luz. É um estudo em grupo, com a participação das pessoas presentes, evidentemente, tá ok? E aqui é apenas um estudo virtual, onde está sendo feito gravado, para que você, que não tenha condições de ir no estudo presencial, possa, de certa forma, também participar conosco, tá ok? Então, vamos lá iniciar o capítulo 23, Apelo Maternal. Então, iniciando a nossa leitura. A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Lembrando que no capítulo anterior, o André Luiz, o Hilário, né, eles foram até a casa, digamos assim, que era uma espécie de uma escola, onde a irmã Clara estava fazendo uma palestra sobre o uso da voz, o uso da palavra. Então, dizendo que as nossas palavras, elas saem carregadas com energias elétricas que vão afetar e influenciar as pessoas. Então, não são somente as palavras, mas tem energias elétricas, energias magnéticas que estão ali juntos, que vão transmitir muitas coisas além somente da parte sonora. E a irmã Clara já desenvolveu em si o sentimento, o amor, e é através dela que seria possível ela auxiliar a Odila, que está obsediando a Zulmira. Então, eles foram lá conversar com a Clara, aquele espírito de luz, e ela se dispôs a fazer esse trabalho, e até na residência do Amaro, onde estava lá a Zulmira, que era a segunda esposa do Amaro encarnada, estava também a Evelina, que estava encarnada também, e a primeira esposa do Amaro, que havia desencarnado, a Odila, que estava obsediando a Zulmira, segunda esposa dele. Tá? Então, eles retornaram lá na residência do Amaro. Zulmira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora. Mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, que é o Clarencio, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, que tanto quanto a enferma não nos percebia a presença, alongou os braços em preces. Então a gente observa por aí, né, nesse texto, que a Odila, que era a obsessora da Zulmira, ela não percebe a presença daqueles 4 benfeitores espirituais. Ela estava lá, mas não percebia. E o André Luiz, ele fala, usa até a expressão a genitora de Evelina, se referindo a Odila, né? Lembrando que a Evelina é que fez aquela prece
refratária, fez uma prece para a Odila, a sua mãe vir ajudá-la, mas a Odila não estava em condições para isso. Então a prece ela foi direcionada para Clarencio. Clarencio, por meio, né, digamos, dessa invocação, dessa prece tão sincera que a Evelina fez, ela ecoou até o espírito superior Clarencio, aquele ministro de nosso lar, que foi lá para atendê-la, né? E Clarencio apesar de ser um espírito de luz, ele tinha sua intelectualidade muito desenvolvida, né? Os seus sentimentos sublimes desenvolvidos, mas a Clara tinha sentimentos, principalmente o sentimento do amor, mais desenvolvido do que o próprio Clarencio. E por isso Clarencio convida a Clara, a irmã Clara, para ir lá e ajudar nesse processo de desobsessão, nesse processo de esclarecimento da Odila. Ok? Então, continuando a leitura. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou, divino ao nosso olhar. Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à Terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Então, gente, aí a gente observa que aquele espírito de luz começou a irradiar realmente luz, e ela pediu para que, né, os outros espíritos, apesar de serem espíritos evoluídos, se afastassem um pouco dela, né, para que ela pudesse projetar aquele halo eletromagnético de luz naquele ambiente. Cercava-se de enorme halo dourado, de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime. Dos revérberos dessa natureza passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados sobre si mesmos, caminhando dos reflexos de ouro e opala ao róseo vivo. Do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro, e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos a me escaparem à apreciação. Então André Luiz ele percebia várias cores à medida que aquele halo de luz ia se distanciando da irmã Clara. Vários aspectos de cores. A gente percebe aí a mediunidade, né? Digamos assim, a mediunidade anímica, né? Que é a irradiação dela própria, ali é dela mesmo, né? Ela estava segura de ser, porque ela dominava aquela técnica de irradiação, né? Ela dominava muito o seu perispírito, né? O seu corpo espiritual. E aquela máxima que nós já aprendemos: quanto mais evolução moral eu tenho, mais elevada se faz a minha posição espiritual. Ela pediu, né? A irmã Clara pediu para que eles se afastassem um pouco, para que ela pudesse ter uma área material ali, a se tornar aquela espécie de recipiente mental, onde poderia auxiliar a Odila, né? Poderia auxiliar melhor a Odila. Tive a ideia de que irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se arquitetara como se dominada por branda coação. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos, procurando esclarecimento em nosso instrutor. Irmã Clara informou o ministro, igualmente enlevado.
Já atingiu total equilíbrio dos centros de força que irradiam ondulações luminosas e distintas. Em oração, ao influxo da mente enaltecida, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser. Se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, estaríamos agora em relação imediata com o elevado plano de consciência em que se exterioriza. E então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sob nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento, a expressar-se de maravilhoso e vivo. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. Então, olha só, apesar do André Luiz, do Hilário, e principalmente do Clarencio serem espíritos de elevada envergadura, mas a irmã Clara ainda era mais. Por isso eles viam, né, aquela irradiação luminosa, né, de diferentes cores, porque eles ainda não podiam partilhar do campo mental da Clara, né? Então eles percebiam de uma outra forma, da forma de luz, mas não podiam perceber tudo que a Clara partilhar, né, compartilhar muito intimamente daquela irradiação eletromagnética. E aí a gente lembra de Jesus, né? Jesus, um espírito que atingiu um grau de pureza. Um espírito puro é aquele que a matéria não oferece interferência alguma àquele espírito. Ele está totalmente livre da intervenção da matéria. E o Jesus, nesse estado de pureza que ele alcançou, sem interferência nenhuma da matéria, estado de pureza, ele conseguia, digamos assim, ter uma sintonia perfeita com Deus. Ele conseguia, digamos assim, ver Deus, entender Deus em sua plenitude. Por isso, muitas religiões confundiram aquela afirmação de que Jesus é Deus, né? Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus não estava dizendo que Jesus é Deus, ele estava dizendo que a sua sintonia era tão grande com Deus que captava, digamos, os pensamentos de Deus assim, com tanta fidelidade que era a mesma coisa, não tinha perdas, ele conseguia se sintonizar perfeitamente com Deus, tanto que o pensamento de Jesus, como ele é um espírito puro, reflete a verdade é Deus, né? Então, não é que Jesus disse que ele era Deus, é que a sua sintonia com Deus era tão perfeita que eles se confundiam. O que um pensava, o que Deus pensa, né? Jesus está ali, assimilando tudo, 100%. É essa sintonia que Jesus se referiu. Tanto que em outras passagens, ele sempre se coloca numa posição inferior a Deus. Por exemplo, eu vim porque o meu Pai me enviou. Olha só, Jesus deixa claro que ele não é Deus, né? Eu vim porque o meu Pai me enviou. Ou seja, o Pai, que é Deus, está numa hierarquia superior a ele, né? Mas esse não é o tópico da nossa discussão, né? O tópico da nossa discussão é a sintonia mental elevada, né? Que a irmã Clara estava tão elevada que nem o ministro Clarencio conseguia essa sintonia perfeita com ela, né? Mas vamos lá. A mensageira, transfigurada, parecia mais bela. Avançou para a primeira esposa de Amaro, a Odila, né, a obsessora, e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial. Reparem, disse Clarencio feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe a presença, assim como nós a vemos. Então, ela estava magnetizando a Odila para que a Odila pudesse vê-la, porque a Odila não via a irmã Clara nem os outros, né? Então, ela estava, digamos assim, abrindo a visão espiritual da Odila. Com efeito, vimos que a genitora de Evelina, a Odila,
Tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos. Naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada, começou a chorar, suplicando: Anjo de Deus, socorre-me! Desculpe, socorre-me! Odila, que fazes? Interrogou a emissária com inesquecível inflexão de ternura. Estou aqui vingando-me por amor. Haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Então veja bem, a ideia da Odila, ela estava vingando por amor, mas será que o amor verdadeiro, o amor mesmo, ele vai exigir vingança? Né? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel: Devo alijar a intrusa que me assaltou a casa. Essa miserável mulher tomou meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Então aí a gente vê que a Odila, né, lá no início do texto, ela ficou encantada ao ver Clara. Ela viu aquela beleza toda, a mesma beleza que o André Luiz e o Hilário estavam vendo. Mas a Odila, essa obsessora, a gente começa a perceber que ela não era propriamente um espírito mau, um espírito ruim, né? Nós caímos, era um espírito que caiu, e nós caímos por duas coisas, né? Pela inteligência ou pelo coração, pelo uso contrário às leis de Deus que a gente faz usando a nossa inteligência, né, para praticar o mal, ou pelo coração, pelo sentimento. Ela, a Odila, ela caiu pelo coração, né? Imagina a situação. Quando ela estava encarnada, gente, ela era jovem, né? Aliás, ela desencarnou até jovem também. Ela tinha sonhos da mulher encarnada, né? De ser casada, ter filhos. Ela tinha sonhos, né? Ela tinha uma vida sexual ativa, tinha marido, né? Estava na flor da idade. Então, ela tinha suas necessidades materiais. Porém, ela caiu naquela ideia de que o Amaro, né, o esposo dela e os filhos lhe pertenciam. Aí ela desencarnou, continuou com essa ideia, devido ao ciúme que ela tinha do marido e dos filhos, achou que pertencia, ela já tinha desencarnado e começou a querer evitar que outras pessoas se aproximassem, principalmente outra mulher se aproximasse. Então ela viu a outra mulher como uma concorrente, como uma inimiga. E o Amaro também tinha essas necessidades, né? Ele tinha necessidade de ter uma outra mulher, né? Para que ajudasse na vida familiar, ajudasse no seu equilíbrio, ajudasse com as crianças, né? E a Odila não via isso. Na cabeça da Odila estava lá, Zulmira, a mulher que veio me roubar o marido, roubar os filhos, devido ao quê? Ao seu ciúme. Amor é outra coisa, né? Amor é outra coisa. Ciúme é outra completamente diferente também. O ciúme demonstra posse. Mas continuemos o texto. Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, na centralização do egoísmo aviltante. Achamo-nos à frente de infortunada irmã arrojada à dolorosa prova. Não te dói vê-la derrotada e infeliz? Ela desposou o homem que amo, soluçou Odila, mas mais dominada pela influência magnética da mensageira que impressionada por suas belas palavras. Não seria mais justo, ponderou Clara com afetação, considerar que ele a desposou?
e acariciando-lhe a cabeça, agora trêmula, a instrutora aduziu: olha, o ciúme o ciúme que não destruímos, enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, transforma-se em aflitiva fogueira a calcinar-nos o coração depois da morte. Então aí, gente, a benfeitora irmã Clara já está mostrando a realidade dos fatos para Odila. Odila, você desencarnou. E você trouxe esse ciúme lá do plano carnal da Terra. Então, ela estava esclarecendo a Odila que serve para todos nós, né? Todos nós, né? A respeito do nosso ego, dos vícios que nós cultivamos aqui na Terra. É o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a soberba. Então, além do ciúme, todos esses vícios, né? Então, além de todos esses vícios, o ciúme ele deve ser trabalhado aqui na Terra. Porque senão, quando a gente passar para o plano espiritual, nós vamos levar o ciúme também com a gente, porque pertence ao nosso vício moral. Então, uma vez que a gente está encarnado, nós precisamos ir nos desligando desse vício. Em especial, aqui ela está tratando do ciúme, né? Porque senão isso vai nos prender depois que a gente desencarnar. E claro que aqui na Terra faz um mal danado também, não é? Acalma-te, mulher, acalma-te. A mulher de carne que eras precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deve ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império sem fim, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na Terra é um dia na escola. Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíam recursos do Senhor que nos concedia a título precário. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do caminho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Então, a Terra, aqui na Terra, nós temos um papel a desempenhar. E ela desempenhou, né? A Odila, enquanto estava aqui na Terra, ela desempenhou o papel dela muito bem. Mas esse papel acabou, ela desencarnou, então o papel dela aqui na Terra acabou. Ela retorna para a vida espiritual e deveria transformar aquele apego, né, ou seja, aquele ciúme, aquele sentimento de posse das pessoas e posse das coisas, deveria transformar aquilo num sentimento bom, né? Ela, né, a Odila, ela, em vez de ser obsessora, ela deveria ser uma amiga espiritual daquela família, daquela casa que estava lá, para ajudar a proteger aquela casa e não obsediar, né? Ela precisava colocar na mente dela que o Amaro, que continuou na Terra, ele na época que ela desencarnou, ele era jovem, ainda era jovem. Ele tinha suas necessidades materiais. Ele precisava de uma mulher para ajudá-lo no lar, né? É claro que a segunda esposa dele não ia substituir a mãe. Ela não ia fazer papel de mãe, né? Não ia fazer um papel de mãe, mas de uma mulher que pudesse estar ali, pelo menos nos momentos mais difíceis daquelas crianças, e nos momentos difíceis dele. Né? Nos momentos da ausência do marido, ela auxiliaria aquelas crianças. Nos momentos de doença e dificuldade do marido, ela poderia auxiliar e assim o lar se fortalecer. Né? Então, a função dela, da segunda esposa, era para essa segunda esposa, essa mulher também se reequilibrar com relação às encarnações anteriores, ela estava lá para se reequilibrar, e o Amaro poderia proporcionar esse reequilíbrio para ela. E ela, né, colaboraria também para a edificação e fortalecimento e a continuidade daquele lar, na educação dos filhos, no amparo familiar. Era com esses olhos que Odila deveria enxergar
a segunda esposa de Amaro, porque o papel dela como mulher acabou ali na Terra, já estava no plano espiritual, né? Então agora ele deveria desempenhar o verdadeiro papel do espírito, que é do amparo, do amor ao próximo. Mas vamos lá. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Somos, assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já se colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Considera somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Gente, olha que não vou dizer doutrinação, mas que esclarecimento que ela estava proporcionando para Odila. Continuando aí. Não me fales assim, imprecou a interpelada com evidentes sinais de angústia. Odeio a infame que nos roubou a felicidade. Odila, reflete. Esquece-te de que a mulher sempre é mãe? O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas Amaro capaz de querer-te transformada, querer-te transtornada, qual te encontras entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós. Então a gente vê, né, que a Clara, né, a irmã Clara, ela é caridosa, né, estava ali esclarecendo de uma maneira muito caridosa, mas também estava sendo firme, sem ofender e sem magoar a Odila, mas ela estava sendo taxativa mesmo, esclarecendo mesmo, sem meias verdades. Aí a Odila fala, ela porém matou meu filho. Como podes provar semelhante acusação? A intrusa invejava-lhe a posição, a intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. É que eu estou com dificuldade de ler aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Sim, concordou Clara afetuosa. Admito que Zulmira assim se conduzisse. É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão, mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á sentir naquela que te sucedeu no lar uma filha suscetível de recolher-te o afeto e orientação. Em lugar de forjar-lhes uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida, retirando a luz do teu amor nas chamas comburentes do inferno de ciúme em que padeces pela própria vontade, serás realmente para o homem querido e para a filha que clama por tua assistência uma inspiração e uma bênção. Aí, nesse momento, a Clara, ela joga mais pesado mesmo, né? Ela está sendo mais taxativa. Ela está sendo direta, ela está sendo muito sincera. Ela não está fazendo o que muitas religiões fazem, né? Que falam o que os seus seguidores querem ouvir, que mostram a lei do menor esforço, né? Mas o Espiritismo
ele não procura agradar, mas procura esclarecer. E Clara, ela passa a falar para Odila, não o que a Odila gostaria de ouvir ou quisesse ouvir, mas fala para Odila o que ela precisa ouvir, o que precisa ser feito, se ela quiser alcançar a felicidade. Ora, se você quiser alcançar a felicidade, você precisa fazer isso, isso e aquilo, né? A felicidade, queridos amigos, ela independe da religião. Fora da caridade não há salvação. Então não importa se você é espírita, se você é católico, se você é umbandista, se você é protestante, se você é budista, se você praticar a caridade, você consegue se elevar. É o amor ao próximo, é a caridade no entendimento de Jesus, né? É benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, né? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Mas continuemos aqui. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse, a mensagem afagava-lhe os cabelos. Aliás, a mensageira afagava-lhe os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a nos braços paternais, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. A mensageira animava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Depois de alguns instantes, em que apenas ouvíamos os soluços de Odila transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo, embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela o coração? E aí, então, a Clara aplica passes. E também aplicando passes na Odila, começa a orientar Odila a passar a enxergar a Zulmira como uma irmã que também está contribuindo para Amaro e para a sua família, para a própria família dela, né, da Odila. Né? Com o decorrer do passe, ela vai relembrando mais coisas, né? A Odila vai relembrando mais coisas, inclusive relembrando do Júlio, o filho amado dela, né? O filho dela. Né? E o que ela precisaria fazer, estava sendo instruído, o que a Odila precisaria fazer para reencontrar Júlio, para voltar a se aproximar do Júlio. Júlio, naquele momento, ele estava no plano espiritual. E a Odila também, só que ela não tinha como se aproximar do Júlio que ela tanto queria, por causa, né, dessa fixação mental no ódio, na vingança. Né? Então ela precisaria se reajustar, né, para poder se aproximar do seu tão querido filho. Né? Clara, certo, alcançar o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam os sentimentos, gritou como fera, jugulada pela dor: meu filho, meu filho. E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. Só um minutinho. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida. Grande é a tua felicidade. Podes ajudar
E isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos. E basta uma prece de amor puro, com o testemunho de sua compreensão e de sua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Aí agora, ela vai fazer uma revelação. Olha só o que a Clara fala. Há 22 séculos, há 2.200 anos, né? Espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. Olha que informação importante. A benfeitora Clara, há 2.200 anos, ela carrega um problema similar ao de Odila, né? E ela não conseguiu resolver esse problema até hoje. Com os próprios entes queridos dela, ela não conseguiu resolver. Aí a gente fica pensando, né? Se ela não conseguiu resolver, se aquele espírito daquela luminosidade toda já tem um problema que se arrasta por cerca de 2.200 anos com seus próprios entes queridos, e ela não conseguiu resolver, como é que ela estava conseguindo resolver o caso da transformação da Odila? Porque a Odila se sensibilizou, ela já começou a pensar, a meditar sobre a situação. Então estava começando a resolver o caso de Odila, e o caso dela mesma não conseguia, né? Aí a gente vai ver, a gente vai relembrar que a doutrina espírita nos fala, né? Nos mostra que não apenas da vontade, da ajuda dos espíritos mais evoluídos, pode-se levar à transformação de outros espíritos. Então, somente a ajuda e a vontade dos outros espíritos não levam o espírito a se modificar. Claro que isso é importante, ajuda, mas o espírito só vai se modificar se ele se permitir, se ele também tiver vontade, ou se fizer um esforço para se modificar, nem que seja um mínimo esforço. Então é necessário que a gente tenha vontade de se transformar, né? A Clara não falou isso, mas provavelmente, né, aqueles espíritos amados do coração dela ainda devem se encontrar enraizados na rebeldia, né? E aí, se eles ainda estão rebeldes na rebeldia, ainda não tem como eles abrirem uma brecha mental para serem envolvidos por um amor encorajador. Porque depende do próprio espírito querer. E a partir do momento que tiver vontade de mudar de faixa vibratória, né, de evoluir, ele precisa começar a agir. Aí facilita, aí tem abertura para que os espíritos superiores possam ajudá-lo, né? A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Gente, então veja a humildade da irmã Clara. Nessa frase, olha, vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Então ela estava convidando a Odila para se renovar e ela mesma, a própria irmã Clara, se renovar também. Então vamos juntos. E aí, nessa frase mostra, gente, que nós não evoluímos sozinhos. Quando um espírito ele é superior, ele fica mais consciente que não adianta ele continuar evoluindo sozinho se ainda tem um irmão, uma irmã em dificuldades. É preciso que todos evoluam, né? Senão ele só vai distanciando, né? E os outros vão ficar à mercê. Então é necessário sensibilizar nossos irmãos em dificuldades, nossos irmãos que ainda insistem no vício do egoísmo,
do orgulho, da maledicência, a terem vontade de se melhorar. E o Espiritismo é hoje a doutrina que tem condições de nos sensibilizar. Por que nos sensibilizar? Porque vai nos esclarecer. E nos esclarecendo, a gente passa a entender como que funcionam as leis divinas e ficamos certos que nós precisamos fazer a nossa parte. A gente pode até achar, mas eu não tenho condições de ser um espírito puro. Mas eu tenho condição de melhorar um pouquinho, pelo menos. Então, melhora um pouquinho hoje, um pouquinho depois. A partir do momento que a gente começa a fazer esse esforço e a dar esses pequenos passos para a nossa transformação para melhor, nós abrimos uma brecha mental para que esses espíritos superiores se aproximem de nós, nos incentivando, nos influenciando para o bem e nos dando vitalização, força, ânimo e coragem para que a gente possa prosseguir melhor a nossa caminhada. Então é o mínimo que a gente pode fazer. Aí depois a gente vai ser mais esclarecido, e cada vez que nós ficarmos mais esclarecidos, nós poderemos ter a certeza que nós podemos alcançar a mesma evolução que Jesus alcançou. Mesmo porque Jesus disse isso: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então a gente pode evoluir até onde Jesus estava há 2000 anos e até um patamar superior a isso. Claro que hoje Jesus está mais evoluído, embora já há 2000 anos ele já fosse um espírito puro, hoje ele é mais puro ainda, porque a ascensão é infinita, né? O rumo, a nossa proximidade de Deus é infinito, porque Deus é infinito em suas perfeições. Então a gente atinge, digamos assim, a perfeição, seria a perfeição relativa que a gente tem aqui, pode alcançar aqui na Terra. Mas dentro da faixa de espírito puro, existem outras gradações. Esse aqui é puro, mas esse é mais puro ainda, esse é mais puro ainda, e aí vai, né? Infinitamente. Então vamos ler mais um trechinho, né? Está quase acabando, vamos ler mais um trecho. Vou retornar aqui aquele parágrafo anterior. Olha só. Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Então veja bem, gente, Clara não puxou a Odila, Clara amparou-a para conduzir para fora, consolando-a ao seu peito, né? Então ela estava ajudando, mas quem estava dando os passos era a Odila. A Odila se esclareceu, resolveu sair daquela condição, daquele local fixo mental, daquela fixação mental que ela estava. Então saiu daquele ambiente, já pôde procurar um ambiente melhor, já começou a dar os seus primeiros passos. Então é isso que a gente pode entender dos espíritos superiores. A partir do momento que a Odila deu brecha, que ela deu um pequeno passo, ela não conseguiria dar esse passo sozinha, né? Ela não conseguiria dar outros passos, mas deu o primeiro passo, fez um esforço. Vem o Espírito Superior e ajuda, vai amparar. E é assim que acontece com as nossas vidas. A gente dá o primeiro passo. Muito esforço, pode estar com medo e tudo. Aí vem os bons espíritos nos ampararem. É assim que funciona. Da mesma forma, uma instituição espírita, por exemplo. Quando se abre uma instituição espírita, os encarnados que estão ali são meros instrumentos. Depende da vontade, do esforço deles para começarem, digamos, iniciar os trabalhos de uma casa espírita. Aí a função do encarnado, manter aquele ponto de luz aberto, aquele ponto de luz funcionando, com o mínimo possível que o encarnado consiga. Mas a ajuda vem, porque é um ponto de luz para a espiritualidade. Então, é o mínimo que o encarnado pode fazer, é manter aquele ponto de luz aberto, com um horário determinado, com compromisso. E depois o trabalho vem, os espíritos vão encaminhando outros trabalhadores, vão encaminhando outros para serem atendidos. Então é assim que funciona. Da mesma forma, a gente quer sair do lodaçal onde a gente se encontra, queremos sair da posição de sofrimento onde nós nos encontramos, nós temos que ter a vontade de dar o primeiro passo. E dar pelo menos o primeiro passo.
gente pode tropeçar e tudo, a gente pode ir se arrastando, mas a gente tem que dar o primeiro passo. A partir do momento que faz isso, a gente abre o nosso campo mental e os bons espíritos podem vir em nosso auxílio. Então, amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarencio informou. Agora, Zulmira poderá recuperar-se. Claro, né, gente? Cessou a influência obsessiva. Então, Zulmira, que estava adoentada, magra, esquelética, estava para desencarnar. Como aquilo era uma doença, digamos, espiritual, um processo obsessivo, não há mais obsessão. Ela se desvinculou e pela vontade, né, do obsessor que se esclareceu, se a Zulmira tiver também vontade de se recuperar, será auxiliada também pelos outros espíritos. Então, Zulmira poderá recuperar-se, porque antes não dava. Mesmo porque, mas e se ela tivesse vontade, mas ela já estava num processo praticamente de subjugação, onde a vontade dela não era o suficiente para superar a vontade do espírito obsessor. Então, agora, cessou a obsessão, ela pode recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. E aí está também uma outra informação importante. Às vezes, o obsessor está tão ligado ao obsediado que não dá para outros espíritos benfeitores arrancarem, digamos assim, aquele obsessor à força, porque ele está tão ligado naquele campo mental, porque poderia prejudicar até o obsediado. O obsediado, a partir do momento que houver essa ligação abrupta, a violência na quebra daquilo, né? Daqueles laços obsessivos, prejudicaria o campo mental do obsessor e do obsediado. Poderia levar até a desencarnação do obsediado, né? Que não foi o caso, porque a obsessora, ela retirou-se com a vontade dela, não houve violência. E acompanhando o nosso orientador, afastamo-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. Então aí, gente, a gente pode entender que acabou o processo obsessivo. E aquele espírito que estava lá, que era Odila, obsediando, atrapalhando aquela família, ela poderá se transformar numa benfeitora daquele mesmo lar, numa protetora espiritual daquele lar. É muito interessante, é muito importante essas informações. Então veja bem, gente, que um inimigo, ele sendo esclarecido, mudando as suas condições vibratórias, as suas condições de esclarecimento e de sentimentos, pode se tornar um amigo e até um protetor. Lembrando que ser inimigo é porque era amigo antigamente, né? Então, de obsessor, ele pode se transformar num benfeitor e muitas das vezes num protetor daquela pessoa ou daquela família. Então, o que a gente pode também levar de reflexões nesse capítulo que a gente estudou, em especial, né, sendo bastante específico, a gente observa que com a chegada da irmã Clara, aquele espírito de luz, à residência do Amaro, os benfeitores espirituais, o que eles fizeram? Eles deram o quê? Início ao trabalho. Que tipo de trabalho? Um trabalho que visava alcançar a transformação da Odila. Mas como essa transformação da Odila? Através da pregação amorosa da benfeitora irmã Clara. Então o objetivo era trabalhar a transformação da Odila. E para isso o Clarencio, ele convidou a irmã Clara, que já tinha esse sentimento super evoluído, né? E a Odila, ela entendeu. Ela entendeu que se ela persistisse na perseguição, né, na perseguição a Zulmira, ela estaria tornando
cada vez mais longínquo o dia que ela tanto ansiava para reencontrar o Júlio. Ela entendeu, ó. Então, se eu ficar aqui obsediando a Zulmira, eu vou ficar cada vez mais longe do meu filho querido. E ela queria era o filho querido, então aquilo tocou o coração dela. E tocou também os sentimentos, né? Ó, claro, né? E o raciocínio dela também. Então ela precisava mudar os seus sentimentos, porque o foco dela era o Júlio, né? Lembrando, né, que o Júlio estava desencarnado, o filho que ela tanto amava. Ela não podia se aproximar dele. Isso, o que quer dizer isso? É o filho materno, é o amor materno. Então ela tinha aquele amor materno pelo filho. Então o amor materno, nesse caso, né, foi o grande instrumento utilizado pela irmã Clara para convencer a obsessora a se desvencilhar da Zulmira. Então é um caso prático que o amor verdadeiro venceu a obsessão. Né? Não foi nada em uma imposição, ela entendeu isso. A Odila entendeu isso. Opa, então se eu ficar nesse ódio, esse negócio de fazer justiça com as próprias mãos, e quando a gente tem esse negócio, fazer justiça com as próprias mãos, a gente está querendo se vingar. É aquele sentimento que geralmente une o obsessor ao obsediado. Então, a partir do momento que ela entendeu que isso ia afastá-la do seu amado e querido filho Júlio, mesmo na espiritualidade, ela resolveu mudar de postura, resolveu mudar de conduta, o que permitiu a ajuda do plano espiritual. E a gente vai ver, lá no ano que vem, quando retornarmos aos nossos estudos, a mudança da Odila. Em que a Odila se transformou. Mas isso aí fica, né, para a nossa próxima participação. Então, nós desejamos a você um bom fim de ano. Eu sei que ainda tem um pouquinho distante, mas nós estamos encerrando esses nossos trabalhos aqui por hoje e retornaremos lá logo no início de fevereiro, tá ok? Logo no início de fevereiro nós já retornaremos com os estudos e gostaríamos de ter a sua participação, se possível presencial. Se não for possível presencial, continuaremos enviando o link das gravações para você até o final dos capítulos deste livro, se Deus assim nos permitir. Então vamos rogar ao nosso Pai Maior, a Jesus, aos benfeitores espirituais, que continuem nos amparando, bem como a nossa família, não somente a família biológica, não somente a família material, mas também a nossa família espiritual. Que possamos nos harmonizar com os bons espíritos, com o bem, para que possamos pulsar o bem, para que possamos pulsar em harmonia com as leis do universo. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, já desejamos um ótimo e feliz Natal para todos nós, um feliz Ano Novo e um feliz Eu Novo. E até fevereiro, gente. Até lá.